Bom dia, estamos assistindo mais um podcast Secal. Eu sou o Matheus e esse é meu companheiro Vieira. Eu sou Vieira e hoje a gente está aqui com o Dr. Fausto. Muito obrigado, doutor, por ter tirado um tempinho da sua agenda e ter vindo aqui no nosso podcast. É um prazer inenarrável estar aqui e espero contribuir de alguma forma para essa pleia de jovens tão inteligentes e interessados em medicina e cultura. Podemos começar com nossas perguntas, então? Sim, Conta pra gente quem é o cidadão José Fausto Toloi. Toloi. Bom, eu me considero uma pessoa muito interessada em promover a saúde acima de tudo. E na minha área de médico, acho que eu tenho contribuído com isso ao longo desses 45 anos, dos quais 42 dedicados exclusivamente à pediatria. Além da minha vida como médico, que estou aqui desde 1987, de modo que há 38 anos, eu acho que a profissão médica, ela reflete, em relação às outras profissões, o bem maior do indivíduo, cuidado do bem maior do indivíduo, que é a saúde. E a saúde, ela, ao longo dos anos, nunca não foi tão bem tratada pelos governos como a gente imagina. Na minha área, pediatria, eu faço congressos, eu procuro me atualizar o máximo que é possível e, e estou fazendo o melhor que posso pelo bem-estar da criança do Vale do Piquiri. E em relação ao homem, também tenho esta minha verve para o lado da cultura. Na cultura, eu desenvolvi esse trabalho de escritor que foi iniciado no ano de 1989 com o romance No Final do Arco-Íris, que tem na biblioteca. Então, doutor, o que motivou o senhor a escolher a medicina e se especializar em pediatria? Como eu estava dizendo, a profissão médica é uma profissão tida como superior ou uma profissão de elite em função de que ela cuida da saúde. A saúde, como todos sabem, é o bem maior do ser humano. E eu, desde muito pequeno, eu olhava para aquele personagem que na minha época de criança era tido como um semideus e falava, puxa vida, essa profissão acho que eu tenho que abraçar. Eu quero cuidar das pessoas, eu quero cuidar da saúde, eu quero ajudar de alguma forma o ser humano a ser melhor. E a área de pediatria foi quando eu, recém-formado em 1977, fui para São Paulo e comecei a desenvolver na área de crianças. E em seguida fiz a especialidade em pediatria e sou sócio da Sociedade de Pediatria há mais de 40 anos. Qual os maiores desafios e recompensas da sua profissão? Desafios são muitos. Entre outros, como eu falei, a promover a saúde. Principalmente na minha área, eu acho que a área de criança, por exemplo, na área da pediatria, e pediatria, que é a medicina do adolescente, onde eu também tenho especialidade, eu acho que os desafios são inúmeros, mas principalmente focando na prevenção. Tenho até um projeto com a professora e com a Secretaria de Saúde da gente desenvolver alguma coisa em palestras visando principalmente a prevenção da gravidez no adolescente e doenças sexualmente transmissíveis. Doutor Fausto, como a tecnologia impactou a sua prática na medicina? Essa pergunta é excelente. A tecnologia evoluiu de uma maneira muito grande. Evoluiu melhorando as condições de diagnóstico de todo e qualquer médico. A evolução
é muito grande. Eu considero o século XX como o século do início da internet, da pílula anticoncepcional e da conquista espacial. O século XX, com isso, foram desenvolvendo técnicas de diagnóstico cada vez mais aperfeiçoadas e também tratamento nas áreas do câncer, das colagenoses, das doenças sexualmente transmissíveis, a era dos antibióticos, que foi descoberta durante a Segunda Guerra Mundial, através do Fleming, a penicilina, que foi o primeiro antibiótico. Antes tinha a sulfa. E esse impacto é muito grande em função da medicina diagnóstica, através de exames mais sofisticados, através de ultrassom, que foi uma coisa que evoluiu nos últimos 40 anos, e agora com a tomografia, mais recentemente, e a ressonância magnética. E em relação à obstetrícia, os exames cada vez mais elucidativos, não é? Da prevenção do pré-natal e o feto intraútero. Qual a sua opinião sobre a importância da relação médico-paciente? Ah, como toda profissão, isso é uma coisa óbvia, né? Tem que haver confiança dos dois lados. Então, se a pessoa te procura para resolver o seu problema de saúde, então ela tem que ter do lado dela, em relação a você, um certo grau de confiança. Então, a confiança acaba sendo recíproca, porque você tem que dar de volta para ela tudo aquilo que ela espera e que ela precisa para curar a sua doença. Doutor, como lidar com as doenças mais comuns na infância? Isso é bem complexo, né? Isso gira em torno de, por exemplo, além da medicina curativa, tem a prevenção. A prevenção é muito importante, através de vacinas, exames e acompanhamentos. Na minha área, por exemplo, a mãe deve fazer a puericultura do bebê, do lactente, de 0 a 2 anos, e depois o acompanhamento na primeira infância, segunda infância e agora adolescência, que abreviaram para 10 anos, dos 10 aos 18 anos. Então, é muito importante a prevenção. E essa prevenção é feita de que forma? Através de consultas regulares de acompanhamento, exames, se necessários, e, naturalmente, as avaliações clínicas e, e o acompanhamento, às vezes, psicológico da infância também. E, corroborando tudo isso, a vacinação. A vacinação é a grande arma da medicina. Quais são os principais desafios de saúde enfrentados pela população do município? Os desafios são muitos. Os desafios são muitos, mas a Secretaria de Saúde e a equipe da Secretaria de Saúde tem desenvolvido um trabalho excelente, de grande valia para a população, porque ela tem investido justamente nessas áreas de prevenção, através de vacinação, prevenção de doenças metabólicas e prevenção das doenças do homem acima de 40 anos, através de exames de PSA e etc., e contratação de especialistas. Isso é digno de grandes elogios, encômios, em função de que isso tudo vai coroar o trabalho que é feito em relação à pessoa mais humilde, que é o agente de saúde que vai na casa do paciente e orienta o paciente naquilo que ele tem que desenvolver, naquilo que ele tem que fazer para prevenir as doenças da sua criança e da sua família. Isso é uma coisa muito importante e, corroborando o que eu falei no início,
provavelmente nós vamos começar a fazer palestras que visam prevenir a gravidez no adolescente, porque cada vez mais a mídia está desenvolvendo, fazendo a cabeça do adolescente, que é uma cabeça em personalidade, uma pessoa que está formando a personalidade. Então, como dizia Rimbaud, adolescência é a idade da beleza e do sofrimento. Então, se ele se revolta e ele está moldando a sua personalidade, ele tem que também aprender, através de equipe multidisciplinar, a prevenir essas coisas importantes, que são as doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez na adolescência, que irá, de uma forma direta ou indireta, embotar completamente a sua juventude. Doutor, como que o município está lidando com esses desafios? Quais são as iniciativas e programas que estão em andamento? Excelente, excelente, de maneira excelente. Em função de que, como eu disse na pergunta anterior, está sendo feito programas de vacinação em massa, a saber, dengue, Covid, DST, etc. E, a despeito de governos que desestimularam a vacina é a única arma que nós temos para a prevenção e complicação das doenças mais graves. Haja vista, conseguimos no Brasil, com o modelo internacional, erradicar uma doença que vocês nunca viram falar, que é a varíola. Quando eu era pequeno, tinha vacinação nas escolas através de revólver. Sarampo, escutaram na mídia que tem os países aí que estão aparecendo sarampo. E outras doenças transmissíveis, potencialmente graves e virais. E a prevenção que eu falei em relação às doenças neoplásicas, a saber, prevenção de câncer ginecológico e prevenção de neoplasia de próstata no homem. Doutor Fausto, o senhor gosta muito de escrever e de teatro, certo? Sim, sim. Eu acho que sou um escritor diletante, né? Como os franceses dizem, né? Um escritor soi-disant. Como a experiência de escrever peças de teatro e livros influenciou sua abordagem como médico, especialmente na comunicação com os pacientes? Acho que corroborou de alguma maneira, né? Porque a gente, eu me considero um humanista decadente. E o humanismo é uma coisa que a pessoa que olha o outro ser humano de uma maneira mais holística, mais global, né? Não olha simplesmente a pessoa que está doente ali na sua frente. E a literatura é o painel da sociedade. Vocês que leem, sabem, devem imaginar por que a pessoa escreve um livro. Ela quer passar de alguma forma uma mensagem. E quer, de alguma forma, emocionar e tocar o coração de alguém. Então, através da literatura, eu aprendi a entender melhor o ser humano e me tornar um pouco niilista. Mas em função de que tudo, o poeta Fernando Pessoa dizia uma coisa que vocês devem conhecer, que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Foi assim. Doutor, o senhor já pensou em usar o teatro como ferramenta para educar sobre questões de saúde ou para promover o bem-estar emocional dos pacientes? Já fizemos isso. Já fizemos isso. Quando eu participava do PSF lá atrás, a gente fazia esquete de teatro para diabéticos, hipertensos e doenças também sexualmente transmissíveis. Acho que fizemos já 2 ou 3 vezes. É muito importante. E agora eu estou com essa ideia de fazer as palestras sobre gravidez na adolescência e doenças sexualmente transmissíveis. Doutor, escrever peças de teatro ajudou o senhor a desenvolver habilidades como a empatia e a capacidade de contar histórias que podem ser úteis na prática médica? Sim, então, a mesma pergunta anterior.
Claro que sim. Porque a literatura, como painel da sociedade, desde a comédia dell'arte, do teatro lá da antiga Grécia até os dias de hoje, ela reflete o que existe na sociedade de melhor, de pior. Se vocês analisarem, por exemplo, a literatura do século XIX, você vai ver Balzac, o Gigot, dos Miseráveis, os grandes contistas, todos eles retrataram a sociedade da França e daquela época de uma maneira que você pode compreender perfeitamente o porquê das atitudes das pessoas e etc. Então, isso fez com que as pessoas que analisam, por exemplo, a ideia de um país, o desenvolvimento de um país, se reflete também nas suas obras e na sua literatura. Então, nós temos, por exemplo, a literatura da Espanha. A obra máxima é o Cervantes. O Cervantes com o Dom Quixote. Na Itália, a Divina Comédia do Dante, o Shakespeare na Inglaterra e assim por diante. Talvez aqui no Brasil a gente poderia colocar como Sertões, ou a obra de Machado de Assis. Doutor, quais foram as peças teatrais que o senhor escreveu e o que elas abordavam? É muito legal falar disso. Nos anos 2000, vocês não conheceram, que são muito jovens, nós montamos uma peça aqui na região chamada O Poeta e o Mundo das Drogas, em que a gente abordava a temática da importância da cultura no mundo moderno e o pano de fundo era um personagem drogado. O Poeta e o Mundo das Drogas a gente fez na região aí, fizemos em Juranda, onde os meninos do terceiro ano venderam os ingressos antecipados e teve gente que teve que pegar cadeira pelos corredores de tanta gente que compareceu ao espetáculo. Eu, por saber as poesias de memória, interpretei o personagem do poeta. Era um poeta que ia numa cidade para fazer uma palestra sobre Drummond, Drummond? Carlos Drummond de Andrade. E aí, no público, ficava um andarilho e um homem do povo. O andarilho interpelava o poeta, dizia, pô, você fica aí fazendo essas coisas, falando de literatura, cultura, isso aí, o povo não quer saber disso, não. O povo quer saber de comida, de lugar para morar e educação dos filhos. O povo não quer saber de cultura. Aí o poeta respondia para ele, se eu parar, você que quer tentando modificar as pessoas? Não, se eu parar, elas conseguiram me modificar. Aí o homem do povo defendia o poeta e os dois depois subiam no palco e continuavam o espetáculo. E eu terminava recitando o José do Drummond no final. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E o outro livro, a outra peça que eu escrevi, em 1979, nossa mãe do céu, já vai fazer 50 anos, né, quase, era Zequinha ou Trombadinha. Então, Zequinha ou Trombadinha está sendo montada na Casa da Cultura, com subsídio do governo estadual, pelo Gabriel Galvão. A professora Lúcia também conhece esse texto. Eu gosto muito do Zequinha, que é um personagem que eu criei na época, vendo aqueles meninos de rua fazendo pequenos roubos, fugindo da polícia, numa cidade grande como São Paulo. E esse Zequinha é um personagem que me dá muito prazer saber que da minha cabeça saiu isso daí. Foi inspirado numa peça que eu assisti em São Paulo, de Capitães da Areia, do Jorge Amado, que é um livro que vocês devem ler e devem gostar, que é muito bom. Foi inspirado no Capitães da Areia, eles fizeram uma peça no Tuca com facões, brincando de facões, assim, inclusive alguns meninos se feriram. E e tem um projeto de escrever mais alguma coisa para teatro, mas em função disso, as minhas duas peças são, então, O Poeta e o Mundo das Drogas e Zequinha o Trombadinho. É, quais são os temas que o senhor mais gosta de abordar em seus escritos?
Os temas são temas relacionados com o cotidiano e com aquilo que eu convivi na medicina. Este livro, por exemplo, que vocês vão ler, acho que já tem um exemplar na biblioteca, né? Isso aqui foi uma... como vocês já devem... Alguém conhece o Picasso? É uma pintura do Picasso que meu filho fez uma autorretratação com a minha pessoa e com a I também. Então, é inspirado em fatos reais. O primeiro texto é uma situação que aconteceu com meu pai, quando era taxista. O taxista e as cartas de amor. A faca é inspirada numa situação que aconteceu com a enfermeira. O Condom Traidor aconteceu com um colega meu no plantão lá no Matarazzo, hoje no hotel. Culpa e Expiação foi contada para mim a história por meu urologista. Então, são inspirados em fatos reais. Porque o Strindberg dizia, no seu Leito de Morte, quando perguntado, ei, mestre, o que eu devo fazer para escrever? Ele falou, não se iluda, nada é pessoal. Tudo é inspirado em alguma coisa que aconteceu, ou alguém contou. O próprio Romeu e Julieta do Shakespeare foi inspirado numa história que contaram para ele lá na Idade Média, há 500 anos atrás. 300 anos atrás, que ele viveu no século XVIII, né? Então, essa inspiração, eu acho que é uma coisa que o Drummond dizia, uma coisa muito interessante. E ele nunca teve carro. Ele ia de ônibus para o trabalho, funcionário público do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. E ele andava com uma cadernetinha. Então, ele via uma situação e ele anotava. Porque ele via uma situação no cotidiano, perdia. Então, não raras vezes, vocês que são potenciais poetas e ficcionistas, deve sempre anotar as coisas que você imagina e cria. Um dia lá na frente pode servir para você desenvolver uma história. Quer ver o que eu guardei na minha cabeça? Esse Homem da Britadeira aqui, ó, foi uma coisa que muito incrível. Eu trabalhava no Hospital da Marinha e na frente tinha um homem daqui com aquela lambreta de asfalto quebrando asfalto. Quebrando asfalto. Eu falei, um dia eu vou escrever uma história sobre esse cara. Ficou na cabeça aquilo. E o romance no final do Arco-Íris foi inspirado num general médico que servia de fachada para os estudantes tocarem serviço na Baixada do Fluminense. Ganhei dinheiro e ajudei na faculdade com esse trabalho que eu fazia de acadêmico. Aí ele começou a me contar umas histórias do tempo que ele era jovem, aí foi o mote para o romance no final do Arco-Íris. Doutor, como a sua experiência como médico influencia o seu processo criativo como escritor? Então, expliquei isso aí, né? São fatos que você retira do cotidiano e você depois adapta e acaba romanceando e criando uma história. A faca, por exemplo, foi inspirada num fato real. Doutor, tipo, tem algum livro ainda que você não escreveu, mas você pensa em escrever, que, tipo assim, foi alguma coisa com um paciente, mas assim, que, tipo, te contou e você pensou que daria um bom livro? Não, exato, exato. Isso aí tem muito, tem muito. Mas Tem situações do cotidiano que você pode. Esse livro aqui tem uma situação aqui que aconteceu com o médico cirurgião daqui. Quer ver aqui no Porto? Acho que é o Coice. É o Coice, isso mesmo, é. O Coice, página 55. Aconteceu na Campina da Lagoa, com recursos mínimos aqui. O médico da época conseguiu fazer uma neurocirurgia na criança, no menino, tirar os resquícios de cérebro lá que tinha. Vocês vão ler depois, eu não vou dar spoiler, porque senão depois perde a graça. Mas em função disso, você, por exemplo, você pode retratar, como dizia do tempo de Balzac, no século XIX, a sociedade que a gente vive e jogar para a literatura. É claro que uma situação, por exemplo, como a faca, não foi bem daquele jeito que aconteceu. Você, como escritor, como criador, você desenvolve depois. é, qual é o gênero literário preferido do senhor? E por quê? Todos. A saber, a literatura, ela se divide de uma maneira mais genérica. Acho que vocês já estão estudando isso, né? Vocês estão no segundo ano, já alguns, segundo, a oitava série ainda, né? Então, quando chegar no ensino médio, vocês vão estudar inglês, vocês vão... E o gênero literário que se divide. Por exemplo, você tem, ó,
A ficção se divide em romance, conto, poesia, teatro e ensaio. O ensaio já não é ficção. Então, esses 4 gêneros você pode dividir em subgêneros ainda. Eu gosto muito de teatro, mas escrevi romance, esse romance Os Carrascos, que não é para a área de vocês ainda, que é um romance muito pesado. Inclusive, eu vou ler aqui um trechinho para vocês, só para vocês verem como é que se cria alguma coisa. Ó, o... Deixa eu abrir aqui, então, para... Você tem um prenúncio como se fosse uma resenha do livro, né? Então, o romance que retrata a realidade brasileira da violência pela violência. Dessa forma, o juiz Pedroso forma uma confraria de justiceiros, debalde a tentativa do Estado de Direito em decidir o destino e resolvem decidir o destino tétrico de grandes genocidas da humanidade. Pelo 4º cavaleiro do Apocalipse, o anjo da morte. Nesse trilho de suspense, às vezes o feitiço se volta contra o feiticeiro. Então, esse romance, ele entrou no Amazon e ficou mais de 15 anos guardado na gaveta. O escritor José Louzeiro, que vocês devem ouvir falar, do Pichote, Infância dos Mortos, etc., já ouviram falar pelo menos do filme. Ele me falou uma vez, ó, porque e era um conto, simplesmente. Daí ele falou assim, por que você não transforma esse conto em romance? Aí eu peguei os 5 personagens e criei essa história aí. Depois remasterizei tudo e criei um final diferente. Esse final não era desse jeito aí. Tinha 5 páginas a menos. E a ideia de você desenvolver alguma coisa é sempre inspirada ou retratar fatos reais de uma maneira que fica mais palatável ao leitor ou que o leitor possa entender aquilo que você quer dizer. Doutor, escrever livros ou peças teatrais ajudou o senhor a lidar com o estresse e os desafios da profissão de médico? Voltar à pergunta anterior. Acho que não respondi bem a tua pergunta. Então, dos 4 gêneros que estou falando, eu acho que o gênero onde eu gostaria de transitar mais é no conto. Por que eu vou dizer para vocês isso? Porque não sei se vocês sabem, era uma das falas do poeta da peça. Vocês sabiam que 70% das pessoas são analfabetos funcionais? Não leem nem jornal? Por que eu estou aqui fazendo palestras, falando de literatura, se ninguém lê? Então, no ponto, eu acho que você tem uma chance de você chegar ao leitor de maneira mais direta e objetiva. Por exemplo, esse conta-faca aqui, ó, é chamado nanoconto. Ó, 10 linhas. Então você chega no leitor de uma maneira mais direta. Até eu, que já li milhares de livros, tenho uma biblioteca em casa de 3.000 livros, e tinha por hábito ler e anotar. Li, anotar vocabulário, expressões estrangeiras. Já não tenho mais essa paciência hoje em dia. Não sei se feliz ou infelizmente. Então, o conto é o gênero literário que eu acho que deveria desenvolver mais para você despertar no jovem o hábito da leitura. Inclusive, eu tenho a ideia de fazer um clube da leitura aqui com livros de contos e poesia. Uhum. O senhor tem algum livro em andamento que gostaria de compartilhar? Não. Todo escritor ele fica com aquelas coisas elucubrando na cabeça para ver se você consegue desenvolver depois, né? Eu tinha uma ideia sobre uma coisa que seria um título provisório de O Quarteto, que é um romance que passaria na Curitiba de quando eu fui jovem. Jovem, aspirante a jogador de futebol, aspirante a tanta coisa. Professor de português, inglês e física particular para poder estudar. E depois eu tinha a ideia, uma ideia mais recente, é parodiando o Luiz Fernando Veríssimo, que acabou de falecer nessa semana. Ele tem um livro muito famoso, chama Comédia da Vida Privada. Eu escrevi umas histórias de médicos com comédias da vida médica. Então, essa ideia eu estou tendo, estou elucubrando na minha cabeça,
para escrever, apesar de ser uma coisa que já N pessoas escreveram sobre esse tema. Doutor, que conselho o senhor daria para os jovens que aspiram seguir a carreira médica, especialmente aqueles interessados em pediatria e clínica geral? É complexo essa pergunta. Eu daria o mesmo conselho que Dostoiévski disse a um aspirante a escritor. O Dostoiévski, o grande autor russo, sofreu muito, muito, quase foi fuzilado antes de produzir a sua obra pelo czar. Perguntaram a ele, mestre, o que eu devo fazer para ser um escritor? Dostoiévski responde, sofrer, sofrer, sofrer e sofrer. Então, o estudante que quer, a pessoa que quer se dedicar à área de saúde, ela precisa estudar, estudar e estudar. Haja vista a dificuldade que você tem para chegar numa faculdade estadual ou particular. E em relação à formação médica, você tem que estar imbuído de grandes ideias de humanismo, de amor ao próximo e de cuidado com o ente humano. Doutor, agora a gente vai para nossas perguntas ping-pongs, que são as perguntas rápidas com respostas rápidas. Ok? Podemos começar? Sim. Café ou chá? Ambos. Débito ou crédito? Ambos. Lugar favorito? Praia, minha biblioteca. E quadra de tênis. O que te deixa feliz? Muitas coisas. O que te Amor da família, a recompensa da minha profissão, no sorriso de uma criança. O que te deixa apavorado? O medo da morte. O que te deixa motivado? Escrever outros livros e cuidar das crianças. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria? Superpoder? Curar todas as formas de doença, inclusive o câncer. Tenho medo De ficar doente. Do que o senhor se arrepende? De nada. o que você menos gosta em si mesmo. Há alguns anos, o pecado da soberba, que consegui superar. O que você mais gosta em si mesmo? Eu acho que o ser humano deve aprender, sobretudo, a rir de si mesmo. O que é família? Vou fazer uma citação de Rui Barbosa, que acho que vocês conhecem. A família é a pátria amplificada. Recomenda um livro pra gente. Recomendaria vários. Acabei de recomendar um livro para uma professora do Brzezinski, que é, todos vocês conhecem O Menino Maluquinho, né? O Ziraldo tem um outro livro chamado O Menino Quadradinho, que eu gosto muito, sabe por quê? Porque ele faz uma transição entre o menino que só lia, hoje tem esse nome bonito, HQ, né? No meu tempo era gibi. A transição da história em quadrinhos para o livro. Então ele descobre isso. E ainda tem O Pequeno Príncipe, e tem um livro que eu gosto muito, que é O Menino do Dedo Verde, do Maurice Druon. Um sonho. Ainda ver meus netos crescerem, se formarem e serem felizes na vida. E a cura do câncer. Doutor, agora para encerrar, fala aí pra gente uma frase. Vou escrever no quadrinho. Ou posso falar verbalmente? Pode falar? Eu gosto muito de tantas coisas, mas o Castro Alves, que é um poeta que morreu muito jovem de TV, ele dizia uma coisa muito bacana que eu gosto. Bendito o que semeia livros, a mão cheia, e faz o povo pensar. Livro caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar.
Então, doutor Fausto, mais uma vez, muito obrigado por ter compartilhado nosso podcast. A gente realmente fica muito feliz por o senhor ter tirado tempo para sua ajuda para ter vindo até aqui. Muito obrigado. Eu é que agradeço estar aqui no meio dessa pleiade de jovens e, de alguma forma, rejuvenescer. Então, pessoal, a gente está chegando no fim de mais um podcast. Muito obrigado a todos que chegaram até o final. Deixe o like no vídeo, se inscreva no nosso canal e siga a gente nas nossas redes sociais, que provavelmente vai estar aparecendo aqui embaixo no site. Até o Obrigado, próximo hein? podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.